Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia a todos, paz do Senhor. Nós estamos muito felizes por mais um encontro, mesmo que distante, né? Eu gostaria de desejar a todos uma boa aula. Hoje nós vamos falar de um tema que eu julgo ser bastante interessante, que é o batismo cristão. E antes disso, eu gostaria de falar algumas coisas importantes, tá? A primeira é que nós estamos agora atuando somente para tirar as dúvidas no chat do YouTube. Então, você que está assistindo aí domingo de manhã, utiliza o chat para tirar as dúvidas caso tenha. E não espere essa dúvida até o final da aula. Vai jogando as perguntas que a gente vai, à medida do possível, a gente vai respondendo com os demais professores, né? Outra ferramenta, gente, que a gente está procurando reativar e mexer, são os grupos do WhatsApp, né? Nós professores, nós somos do Estudo Bíblico 1. Então, a classe Estudo Bíblico 1, né, que é a antiga teologia bíblica, nós temos um grupo no WhatsApp que a gente tem um contato ainda com os alunos. Então, se você tiver alguma dúvida, eu peço também para mandar aí nesse grupo do WhatsApp. É importante, Bárbara, não estou em nenhum dos grupos, não tenho contato. No final da aula, vai estar lá o meu telefone, vai estar o meu e-mail. Então, quem tiver interesse em participar dos grupos do WhatsApp, é mais para esse bate-papo, tá, gente? A gente manda slide de aula, manda dúvidas, perguntas, e a gente vai batendo um papo no grupo do WhatsApp. Hoje, né, gente, como vocês podem ver aí, eu tenho a honra de ter dois grandes professores, dois grandes mestres, que é o mestre Isaías e a mestre Ruth, né? Primeira vez participando aqui com a gente. Eu falo que são grandes referências para mim, para minha vida, essas duas pessoas aí. Então, tem tudo para ser uma bênção de aula. Aproveitem. Querem falar um oi? Oi, pessoal. Paz. Damos as boas-vindas aqui para a Ruth, né? Tá participando. Obrigada. Deus abençoe e tenho certeza que vai ser um bom estudo para todos nós. Em nome de Jesus. Queridos, por favor, eu gostaria de pedir para algum de vocês iniciar com uma oração. Amém. Quem pode orar para a gente? Amém. Feche seus olhos. Amado Deus, soberano Pai, te damos graças ao Pai. Senhor, querido Deus, porque o Senhor está aqui, Senhor amado, e o Senhor está em cada lar, ó Pai amado, que está, Senhor amado, participando com a gente, Senhor, dessa escola dominical, ó Pai. Deus maravilhoso, te dou graças, ó Pai, porque, Senhor, apesar de distante, Senhor, nós estamos unidos, meu Pai, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, Senhor, que é aprender tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas ferramentas, Senhor, que o Senhor disponibilizou, Pai querido, para que pudéssemos, ó Pai amado, levar, Senhor, as boas novas, ó Pai, a quem está distante, Pai. Senhor, querido Deus, abençoa cada vida, Senhor, abençoa os professores, abençoa, Senhor amado, aqueles que estão em sede de aprender a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótimo, glória a Deus. Gente, como a gente sempre tem feito, né, já é tradição nas nossas salas de aula presenciais e aqui no EAD também, nós sempre fazemos uma revisão do que a gente viu. E nas últimas duas aulas, nós vimos a respeito da oração, né? Foram duas aulas bastante densas de conteúdo, a gente nem quis cortar, porque tamanha a importância que a gente vê não só nas questões que envolvem a oração, como na vida e na prática do cristão, né? Então, nós vimos que a oração é uma conversa com Deus, né? O professor Isaías explicou muito bem pra gente que é através da oração que a gente consegue fazer o quê? Manter a comunhão que a gente tem com Deus e, claro, a gente obtém um fortalecimento para a nossa vida, né? Se a gente não ora, a gente fica fraco, a gente não ouve a direção do Espírito Santo, a gente acaba cedendo às tentações, caindo no pecado, nos tornando pessoas mais distantes, né? Mais afastadas de Deus. Ao passo que quanto mais a gente ora, mais a gente busca, mais nós estamos em sintonia com aquilo que Deus deseja das nossas vidas, né? E a gente viu também que uma das coisas mais importantes da oração é que ela é um dever do cristão,
né? Não é uma opção, não é um item opcional na nossa vida. Pelo contrário, né? Ele é uma ordem bíblica e ela deve ser praticada constantemente, né? Vocês podem ler aí no slide que Deus responde às nossas orações indo além do que a gente pede. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí já teve um testemunho de que orou e Deus respondeu, né? Veio com uma solução, veio com uma saída, veio com um refrigério, e isso é maravilhoso. Saber que Deus está lá, ó, atento às nossas orações, às nossas súplicas, aos nossos choros, às nossas necessidades, né? Então, esse é o Deus que a gente serve, né? E lógico, né, gente? A gente viu que Jesus nos deixou um modelo de oração e que muitas vezes a gente não sabe, a gente nem consegue orar, né? A gente às vezes tá envolto a tantos os problemas, tantas dificuldades que a gente começa às vezes, sei lá, chorar, a voz não sai, né? A gente fica lá só chorando, mas aquilo lá a gente tem certeza que são orações diante de Deus, né? Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, né? Que intercede por nós, que, digamos assim, traduz o que a gente quer falar para Deus, né? Falar e pedir e solicitar para Deus. Então, foram 2 aulas bastante interessantes, ao meu ver, né, gente? Porque às vezes a gente acaba esquecendo de pontos fundamentais na vida de um cristão. E a classe de estudo bíblico 1, para muitos, as pessoas acham, tá? Que é para quem está começando. É também, tá bom? É para quem está começando na fé também. Mas é para as pessoas que querem aprender um pouco mais. Que, às vezes, a gente, como eu estava falando, né? São pontos na nossa vida. Eu não sei se vocês estão vendo aí a construção de conhecimento, né? Das lições que estão vindo. É tudo para que a gente ganhe ferramentas, nós ganhemos argumentos para que a gente, num evangelismo, ou numa discussão, ou em algum lugar, a gente tenha no que se pautar. Obviamente que tudo que a gente fala tem respaldo bíblico, tá, gente? A gente não fala daquilo que a gente acredita, no achismo pessoal de cada professor, ou no que acredita a Igreja Batista Aliança Eterna, tá? A gente glorifica a Deus por quê? Porque tudo aquilo que a gente acredita é o que a Bíblia nos diz para acreditar. Então, nós estamos caminhando em direção correta. E hoje, tá, gente, a gente vai falar de algo extremamente importante. Eu sempre falo isso, né? A minha mãe chamou minha atenção na última aula, que eu fico falando toda hora, extremamente importante. Porque, na verdade, tudo é importante na vida do cristão, né, professores? Vocês não acham? Tudo que a gente tem conversado é importante. Não dá pra gente falar que não é importante orar. Porque né? E hoje a gente vai falar sobre o batismo cristão. E aí eu gostaria de um professor, pode ser o Isaías? Pode ser. Abrir para mim aí, Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, se você puder ler para a gente. Diz assim o texto: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Glória a Deus. Então, gente, hoje nós vamos falar de uma das coisas mais legais, porque a gente já passou, que é o batismo, né? O batismo, tá, gente, é antes de tudo uma ordem que Deus determinou para que a gente praticasse, tá? Então, a gente entende e visualiza que o batismo, junto com a ceia, que vai ser o tema da próxima semana de aula, ela faz parte das ordenanças deixadas para nós cristãos hoje, tá? Então, vamos ver onde está isso? Abram aí, Mateus 28, 19.
Ruth, abriu aí? Abri já. Uhum. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Você vê aí que o verbo utilizado, que a gente sempre chama atenção para isso, é o imperativo, é a ordem, é o ide. Não é assim, ó, se vocês tiverem tempo, vai lá e evangeliza, vai lá e batiza. Né? Ah, se você tiver tempo, fala de Jesus. Não, né? É uma ordem, é uma determinação. E a gente sabe que uma ordem dada, ainda mais de Jesus, né, do próprio mestre, ela precisa o quê? Ser seguida. E, gente, eu gostaria de deixar também claro que o ato do batismo, ele já existia. Né? Então, a gente colocou aí nos slides 3 exemplos de batismos que já aconteciam, já era corriqueiro. Né? Na vida ali de Jesus, na época de Jesus, já aconteciam esses batismos. Né? Havia um povo, tá, gente, que era um grupo de religiosos, né? Os essênios eram religiosos bastante radicais no tempo de Jesus, e eles batizavam principalmente na região do Mar Morto. Né? Então, eles faziam a prática do batismo. O batismo ele já existia no tempo de Jesus. Né? Então, havia esse grupo de essênios, que era um grupo de religiosos bastante radicais, que eles já batizavam, já era um ato, uma atividade corriqueira para eles. Havia também, tá, gente, quando o que a gente chama de batismo dos prosélitos, que quando os estrangeiros se convertiam, né, se tornavam judeus, como que se tornavam judeus, né? Aceitavam as leis, eles participavam do batismo dos prosélitos também, tá? Geralmente eu dou aula de batismo, se não sou eu, é o professor Isaías, e a gente, na aula de batismo, né, que antecede o batismo, a gente explica melhor essas questões, a origem do batismo, de onde vem. Então, se você tiver dúvida, procura a gente, manda a mensagem aí no chat, que a gente vai tentar responder. Eu só quero deixar claro que já era uma prática que existia. Inclusive, uma pessoa batizava bastante na época de Jesus, que era o próprio João Batista, quem batizou Jesus. Né? Ele também fazia o batismo, e o batismo dele era um batismo especial, que era um batismo que já apontava o arrependimento, né? A ideia de que havia o Messias para despontar aí, que estava chegando, e aquele povo precisava de arrependimento. Né? E a gente vai ver o que... Deixa eu ver. Não consigo passar meus slides. Aqui. O que o batismo não é, tá? Eu gosto disso, tá, gente? Eu gosto da ideia do que apresentar depois o que é, mas falar o que não é primeiro. Né? Não sei se vocês conseguem entender isso. O batismo, antes de tudo, ele não é um rito de iniciação, tá? Entendam o rito de iniciação, tá, gente? Como a gente observa em filmes, em séries, em alguns lugares, né? Algumas seitas, as pessoas sempre passam por um rito de iniciação, né? Geralmente envolve uma experiência, um medo, uma prova de lealdade, alguma coisa assim. É desse tipo de iniciação que eu tô querendo dizer, tá bom? As pessoas acham que... Oi, pode falar. Muda seu slide. Acho que você está no outro slide. Vamos para frente. Isso. Passou? Foi? Foi. Para mim já estava aqui. É. Então, aí, gente, o que acontece? Não é um rito de iniciação, tá? Desse molde aí que a gente tem, tá bom? Com essa imagem que eu tô querendo dizer para vocês, tá bom? As pessoas que se batizam, elas passam por uma experiência do novo nascimento. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Além disso, tá? O batismo não é um meio de salvação. Todo mundo sabe aqui que o batismo em si, o ato do batismo em si, ele não salva, né? Nós sabemos que
de onde vem a salvação? Como que a gente consegue a salvação? Ela só é possível através de Jesus Cristo, né? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente entende quem é Jesus, a gente entende o sacrifício de Jesus, a gente sabe por que que ele morreu naquela cruz, é que nós entendemos a salvação e não é pelo batismo que nós somos salvos, né? Além disso, o batismo também não é um meio de obter graça. O que que é isso, tá, gente? Algumas denominações entendem e veem no batismo como um sacramento. E isso para eles, quando as pessoas se batizam, elas alcançam uma nova graça, né? Então, uma graça especial. E não é, tá, gente? Eu não tô falando, entendam aí, eu não tô falando que o batismo não é um momento especial. Pelo contrário, ele é um momento muito importante, muito especial na vida do cristão. Mas as pessoas colocam, geralmente, muito mais valor do que ele realmente existe, ou que ele pede. Óbvio, eu lembro como se fosse hoje o meu batismo, e eu sempre choro nos batismos, eu choro nas aulas de batismo, porque é um momento muito importante na vida do cristão, né? Geralmente as pessoas estão ali sedentas, apaixonadas naquela euforia do primeiro amor, e é lindo ver a transformação, a mudança com que aquelas pessoas viveram, a experiência de conhecer a Jesus é lindo, porque eu não sei se você aí tem a memória de quem falou de Jesus, quem te levou para a igreja, quem fez o plano da salvação com você, né? Então, o batismo, ele sintetiza aquilo que a gente já vivenciou com Cristo, né? É o cume daquilo que o Jesus fez para nós, né? Então, só que algumas pessoas acham que é uma forma da gente conseguir algo a mais, e não é, tá bom? É só para deixar claro. Agora vamos ver o que o batismo é, tá bom? Professores, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? A prova que o batismo Oi, Isis. O texto da palavra de Deus que mostra Isso. a prova que o batismo não é a salvação, não traz a salvação, é o texto que o ladrão na cruz, né? Naquele momento, ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Mas Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então ele não houve tempo para ser batizado. Então é a prova de que o batismo não salva. Exatamente. Mas é uma ordem de Deus para que a gente faça. Houve uma conversão, né? E aí a gente tem que obedecer o que a palavra diz, né? O ensinamento de Jesus, que é o batismo. Isso, essa ordem, né? E aí, gente, só para ficar mais claro para vocês, batismo, né? Tá aí no slide, a palavra é batismo, é uma palavra de origem grega, e no grego significa mergulhar, imergir. Guardem isso, porque mais para frente aí da aula a gente vai voltar nessa questão aí de mergulho e de imersão, tá bom? Algum professor, por favor, abre, eu sei que a gente já leu, né, Romanos, mas eu gostaria de que a gente lesse de novo Romanos 6:3, por favor. Romanos 6:3. Isso. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Gente, é um versículo só, mas tem tanta coisa linda nesse versículo. E eu fiz questão de deixar isso, e acho que está até na minha conclusão, porque aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? O que o batismo é? O batismo, ele representa exteriormente, por fora, uma experiência que nós tivemos interior. O que a gente está falando é que muito antes da gente ser batizado na água, a gente precisa ser batizado em Cristo. O que isso significa? É que nós precisamos entender quem é Jesus.
sabe aquela questão de nós morrermos para nós mesmos? É isso, tá? Nós identificarmos tanto com Jesus, com o Messias, que ele se torna a gente, né? Então, e essa experiência, ela acontece aqui dentro das nossas vidas. Aquilo que a gente falou quando a gente tratou de arrependimento, né? Essa mudança de mente, de sentimento, que esbarra nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, né? Então, o batismo é só uma representação exterior do que o interior já está acontecendo, a transformação que está acontecendo dentro do nosso interior. E é por isso que eu sempre falo, né? Nas últimas 2 aulas de batismo eu chorei pra caramba, aulas de batismo, dando aula eu chorei, até pedi desculpa para os alunos, porque é isso, né? A gente vê e se depara com o amor de Cristo, né, gente? Com a graça com que Ele nos alcança, o amor com que Ele tem para com as nossas vidas, e isso é fantástico, né? A gente não consegue dimensionar, mas a gente consegue ter uma noção que naquela cruz Ele pagou um alto preço por mim, por você, né? E se hoje nós estamos, por exemplo, tendo essa aula, né, temos à disposição a palavra de Deus, é porque a graça dele tem se estendido para com as nossas vidas, né? E claro, né, gente, como eu disse, o batismo, ele testemunha uma experiência. O que eu tô querendo dizer com isso, tá? É que como a gente já passou por tudo isso, já entendeu, já vivenciou, já experimentou isso, ele vai falar exatamente disso tudo, né? Por isso que a forma como a gente tem feito hoje, né, eu acho muito bonita, das pessoas comentarem o que estava passando, como é que foi, através de que célula, através de que irmão que me levou a Cristo, mostra um pouquinho da história de vida da pessoa, né? E para ela chegar naquele momento e entender quem é Jesus, aceitar Jesus e, a partir disso, fazer parte do corpo de Cristo, né? Então, esse batismo, ele testemunha essa experiência de transformação que a gente passa quando a gente aceita Jesus, tá? Outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro com relação a essa experiência interior é que a gente passa, tá, gente, a identificar uma identificação total com Cristo. Não é parcial, não é só com a parte humana ou com a parte divina de Deus, mas é com o que ele é na sua totalidade, tá? E isso também implica na sua morte e na sua ressurreição. Então, se ele morreu, a gente morre junto. E se ele viveu, obviamente que nós viveremos juntos. Entendem a dimensão do batismo, né? E como eu falei, como é importante a gente saber do batismo, né? É que não é somente um ato, vou lá, mergulho na água e acabou, né? É muito mais do que isso. Você está declarando para as pessoas que você entendeu quem é Jesus e se identifica com ele, né? Se identifica com a morte dele, porque você está disposto a morrer e a deixar aquela vida passada e a viver novamente uma nova vida, né? Um novo ser que nasce a partir das águas do batismo. Então, tem muita coisa, né, gente? É uma experiência muito rica para a gente vivenciar. Alguma pessoa quer comentar? O batismo, ele... Então, vamos seguir. Eu creio assim, Bárbara. Quando a gente... Você vai falar, Isaías? Vou falar. O batismo, ele Você não vai falar? é uma imposição, né? O batismo não é uma imposição para a vida do cristão. Mas, sim, ele é um ato de fé em Cristo Jesus, né? Então, a gente tem que entender que não é pelo batismo que nós somos salvos, mas é essa fé, nós já somos salvos, por isso nós cumprimos essa ordenança, né? É um ato de fé externo, né? Que a gente demonstra que a salvação nos alcançou, né? Isso. Ruth, ia falar? Sim. O batismo gente, é uma decisão, né? Eu decidi, né, seguir a Cristo. Eu estou convicto que esse é o caminho, não existe outra saída.
Então, eu vou confessar perante os homens que é esse o caminho que eu escolhi, essa decisão que eu tomei, e eu vou estar firme até o fim. Não é uma coisa que eu, por uma emoção, né, aquele momento de emoção, mas é uma coisa consciente, né? É uma fé consciente e uma decisão consciente que eu estou tomando, né? Que Jesus é o melhor caminho e eu vou mostrar publicamente que é essa decisão que eu tomei. É isso, é bem isso mesmo, Ruth. E aí eu gostaria, a gente vai continuar falando do que é o batismo, tá? Eu gostaria que alguém abrisse aí Mateus 16 e lesse os versículos 15 e 16, por favor. Diz assim, Mateus 16. Você achou? 15 e 16, acho que o Isaías já abriu. Pode Tá. ler, Isaías. mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ai, gente, eu acho que eu errei. Desculpa, Isaías. É Marcos 16. Desculpa, gente. Falha nossa aqui, falha minha de novo. É Marcos 16, 15 e 16. Marcos 15, 16. Isso. Diz assim, então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, já puseram na cabeça. É Marcos? Não é, Marcos né? 16? É, o Marcos 16, 15, 16 eu achei. Ah, então eu li no 15. Perdão. Marcos 16. Pode ler, Ruth. Você vai ler ou quer que eu leia? Pode ler. Pode ler aí, Ruth. Tá, Marcos 16, 15 e 16. Isso. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Isso. A gente já viu aqui, né, uns minutos antes, que o batismo não é uma opção, né, é uma ordem que deve ser cumprida. Mas a gente, entendam, tá, gente? Hoje é uma ordem para quem consegue, para quem pode cumprir. Obviamente que o Isaías deu um exemplo aí, o ladrão na cruz, ele não teve tempo de descer da cruz, ser batizado, não, né? Mas isso também não impediu dele ser salvo, tá? Além disso, a gente vê que o batismo é uma admissão à igreja local, né? Você agora faz parte de uma comunidade, você faz parte de uma igreja e aí você vai poder, por exemplo, iniciar algum trabalho, ver quais habilidades, quais dons você tem e já ir trabalhando, agregando no reino de Deus com as obras do seu ministério, né? E também o batismo, tá, gente? A gente falou isso, é para os regenerados, é para os que estão conscientes disso tudo, da obra que Cristo operou. Como a Ruth falou, né? Essa tomada de consciência, esse ato é muito importante, tá bom? Só para deixar bem claro. Não adianta, por exemplo, eu batizar uma criança. Ou alguém que não entenda nada de Cristo, peguei na rua, trouxe e vou batizar. É importante a gente deixar claro que a condição para o batismo, única e exclusivamente, a pessoa entendeu quem é Jesus, né? A pessoa aceitou Jesus. A pessoa quer e tem o desejo de se submeter ainda mais à vontade de Deus. Por isso que a gente não batiza a criança, a não ser que a criança demonstre total tomada dessa consciência. O que é muito difícil, né? Porque uma criança não tem muita noção do que faz, como faz, por que faz, né? Não tem essa noção. É por isso que a gente só batiza adulto ou as pessoas que, melhor dizendo, né? Não é só adulto, é só para as pessoas que estão conscientes desse ato. Vocês estão entendendo? Professores querem falar alguma coisa? A criança, nós, batistas, apresentamos, né?
a criança quando nasce, apresentamos a Deus. É uma situação. O batismo não, é como a professora falou, tem que haver a consciência, né? Do arrependimento, da conversão, e aí o entendimento nos leva a obedecer a essa ordenança que é o batismo nas águas. Isso. Aí, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formas do batismo, né? Existem 3 formas pela qual o batismo é praticado. A primeira é a aspersão. O que é aspersão, gente? É você, sabe, salpicar, borrifar um pouquinho de água, como na foto aí, né? A segunda é a infusão. Bárbara, mude os slides, eles não estão vendo a foto. Para mim tá aparecendo já. Para mim não. Para nós não. Será que não? Você pausou um pouquinho a gravação, Bárbara? Foi? Você pausou a gravação um pouquinho? Não, não pausei, não. Você pausa um pouquinho, porque minha cachorrinha quer passar para lá e eu vou abrir a porta. Peraí. Eu não tô conseguindo. Aqui. É uma antes dessa daí. Pausei. Tá, eu vou sair um pouquinho, vou lá. Essa daí. Tá aparecendo agora, Isaías? Tá, agora tá. A gente vai continuar sem a Ruth? Vamos, né? Bom, Pronto, eu já fui tomar água, já voltei. Ah, então beleza. Já voltei. Vou continuar, tá, gente? Ok. A segunda forma, então, gente, é através da infusão, que é esse derramar numa parte do corpo, geralmente na cabeça, né? Que as pessoas fazem essa prática. E a terceira prática é a imersão. Como a gente disse nos primeiros slides, né? A própria palavra já diz a forma como esse batismo tem que ser praticado, que é através da imersão, que é o mergulho de corpo inteiro. E assim, gente, existem inúmeras justificativas para isso. Primeiro, o próprio nome diz isso, né? Que acontece a imersão, né? O nome batismo, a palavra batismo significa mergulho. Além disso, quando a gente lê na palavra de Deus, algum professor aí, eu não coloquei aí nos slides, mas é João 3:23. Quem puder abrir. João 3. João 3:23. 23. Diz assim. 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Isso. Quando a gente lê aí nessa passagem de João, diz aí muitas águas, né? Não tem, você não precisa de muitas águas se você vai só fazer a aspersão ou a infusão, né? Você precisa de muitas águas quando tem o quê? A imersão, porque aí você vai mergulhar nas águas, né? Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, e a passagem lá de Mateus 3:16 diz assim, ó, Jesus, depois, né, não vou ler, mas eu vou resumir. Jesus saiu das águas, né? Então, se ele saiu, significa o quê? Que ele entrou, né? Porque senão não teria lógica falar que Jesus saiu das águas e aí apareceu a pomba, Deus falou, né? Não teria por que essa imagem acontecer, ou essa passagem ser escrita dessa forma, né? Seria assim, olha, Jesus foi batizado e... Não, ele saiu das águas e as coisas aconteceram, né? Então, existem inúmeros argumentos para a qual a gente defende essa questão, defende essa forma do batismo, tá bom? Que é a forma correta de se fazer, tá bom? Continuando. Eu coloquei aí, ó, a forma batismal, e também tem uma questão histórica, né? Essa questão histórica, gente, envolve manuscritos antigos, tá?
eu nem vou, depois, se alguém tiver curiosidade, me manda a mensagem que eu falo. Porque teria que, assim, ter uns 40 minutos só para a gente falar dessas questões históricas, dessas edições paulíneas, né, de edições antigas, enfim. Mas o que é importante é que o batismo ele tem uma forma correta para ser feita, que é a forma de imersão. E, além disso, a gente vê lá em Mateus, quem puder abrir também, por favor. Mateus 28, 19. Isso. Pode ler? A gente já leu também, né? E, Pode, portanto, por favor. Fazer discípulo de... Oi? Não entendi, Bárbara. Ler. Pode ler. Portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. O que eu quero chamar a atenção, né? Cada hora a gente lê o versículo e chama a atenção para uma parte, né? Essa parte que eu quero dizer para vocês, irmãos, é com relação à fórmula batismal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também parece uma coisa boa, né, gente? Parece algo tão trivial, tão que a gente já sabe. Só que o que a gente não entende é que batizando-os né? Batizando-os volto a chamar a atenção para a identificação espiritual com Cristo, tá? Com a sua morte, né? Porque, primeiro, né? Com a sua morte no sentido de nós estamos mortos para o pecado, né? E é isso que o batismo representa, né, gente? Nós estamos renascendo, né? Uma nova criatura, porque nós identificamos tanto com a morte de Cristo como a sua ressurreição. Como eu disse, né? Em Cristo nós temos uma nova vida. E é uma nova vida aqui, tá? Essa novidade, porque quando a gente aceita Jesus, a nossa vida é transformada. E se a gente para de se transformar, alguma coisa está errada, né? A gente precisa melhorar todos os dias, crescer todos os dias. Por isso a importância de orar, jejuar, buscar, assistir os cultos, participar das aulas de escola bíblica, porque tudo isso vai te, digamos assim, fazer com que a gente, a nossa comunhão com Cristo melhore, né? E, além disso, tá, gente, a vida e a identificação com Cristo na ressurreição diz também de uma vida futura, né? Da vida eterna que está nos esperando. Então, quando Jesus ele sai do sepulcro, sai também uma nova criatura. Essa nova criatura que sai quando Jesus sai do sepulcro é o primeiro homem o quê? Imortal. Isso garante também que nós vamos viver exatamente isso, né? Quando os pastores falam muito isso, né? Quando a gente fechar os olhos daqui, nós vamos estar diante de Deus, né? Diante de Jesus. Então, isso também é o selo, é o garantia que a gente vai viver, tá, gente? Não é uma promessa qualquer, não. É a certeza de que nós viveremos isso, né? Vocês estão compreendendo, estão entendendo, gente? Isso é tão importante, tá? A gente fala em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo para saber as autoridades com que agora vão reger essa vida, mas é muito mais do que isso, né? Eu estou batizando essa pessoa porque ela se identificou, ela entendeu que existe essa triunidade que vai reger a nossa vida, que é soberana, que é perfeita e que fez tudo para minha salvação, para eu chegar nesse momento no dia do meu batismo. Eu lembro do meu batismo, tá, gente? E foi um dia que choveu, os batismos aconteciam de domingo, como hoje, né? E tinha chovido muito sábado, sexta, nossa, muita chuva. E já fazia tempo que eu estava querendo me batizar, porque apesar de estar na igreja há muito tempo, eu tinha uns medos assim, eu só vou me batizar quando eu estiver sem pecado. Só vou me batizar quando eu sentir que eu estou preparada. E isso é uma das coisas que mais as pessoas comentam nas aulas de batismo, né? É que, nossa, eu não estou preparada. Eu não estou... não sei. Né? Não sei se o batismo ainda é para mim. E eu tinha isso na mente, tá, gente? Eu tinha isso. E aí eu falei, não, aí eu me decidi, eu entendi o que era o batismo, eu falei, não, eu vou ser batizada, né?
fui para ser batizada e aí tinha chovido demais, 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 demais. O rio tava um lodo, porque antigamente a gente ia numa chácara que passava um riozinho assim, tava muito ruim, tava cheio de é, é, árvore, galho de árvore, lodo, lama. Eu só lembro que se os pastores demorassem um pouquinho mais para me batizar, eu ia afundando lá na lama, assim, ó. Tava muito frio, mas foi um momento lindo, foi um momento que marcou a minha vida, que, olha, né, eu descrevi com tantos detalhes, porque eu lembro exatamente as pessoas que se batizaram comigo, como foi, as músicas que foram tocadas. Então, como é importante, foi importante para mim declarar para as pessoas que eu estava ciente de que Cristo ia fazer parte da minha vida, porque eu vivi uma experiência de transformação, estava vivendo uma experiência de transformação, e isso ia ser para o resto da vida, né, em nome de Jesus. Então, parece uma simples fórmula, mas não é. É muito mais profundo do que a gente imagina. Professores, vocês querem comentar alguma coisa? E o batismo também, né, Bárbara? Eu me lembro do meu batismo também. O batismo também é uma Quem vai falar admissão da igreja local, né? E nos dá direitos e deveres. Deveres, você citou aí, né? Deveres, cuidar do patrimônio da igreja, cuidar das almas, frequentar a escola bíblica dominical, participar regularmente do culto, dizimar, ofertar. E esses são os deveres. E os direitos nos votos, né, quando tem as sessões na igreja para decidir algumas questões da liderança, a igreja faz as sessões e aí você tem o direito também de voto, né? E como líder, usar o espaço da igreja de acordo com a convenção da igreja, né? Então, a gente, através do batismo, a gente ingressa de uma forma, vamos dizer assim, socialmente na igreja, com direitos e deveres, né? É óbvio que o batismo ele representa a morte do velho homem e o novo nascimento, né? É uma é uma é uma é uma confissão pública, né? Da conversão. E isso traz também os direitos e os deveres para aquele que batiza. Porque se a pessoa simplesmente foi no oba-oba, batizou por batizar, só tomou banho, né? Tem que haver mesmo, aquilo é uma confissão de fé, né? É um ato de fé em Jesus Cristo. Por isso tem toda essa transformação, envolve todas essas coisas. É isso. Sabe o que eu acho bonito, assim, é que o testemunho que a gente fala no nosso batismo, não o testemunho que as pessoas têm falado, que eu tenho falado, que eu falei recentemente, né? Que as pessoas, a cerimônia do nosso batismo da nossa igreja, as pessoas vão lá na frente, quem tem mais coragem, né? Fala um pouquinho do que viveu, até chegar ali. Não esse batismo, tá? Não esse testemunho, tá, gente? O testemunho que a gente sabe que ali muitas pessoas não falam, por exemplo, por vergonha, timidez, enfim. Mas existe o testemunho que acontece aqui dentro, né? A mudança de mente, a mudança de atitude, de postura, de jeito, de tudo. E esse testemunho de que nós somos de Cristo, ele perdura para sempre, né? O batismo, como eu coloco aí, estão vendo o slide já concluindo a aula? Não, precisa mudar. Estão vendo? Não. Bom, aqui tá bom. Eu vou ver porque aqui tá aparecendo para mim. O batismo, tá, gente? Para a gente já concluir a aula, é um dos atos mais importantes para o cristão. Né? Ele vai durar por toda a nossa vida, né? Deus age, ele transforma, nós nos tornamos o quê? As suas testemunhas. Né? Então, o ato de batismo representa exatamente isso, né? Olha, eu me tornei um cristão, eu me tornei um pequeno seguidor de Jesus, eu me tornei um servo,
que busca ser melhor, aprimorar, que busca crescer, para agradar quem, gente? Não ao pastor, não aos líderes, não aos professores, tão somente, né? Porque é importante também, mas busca principalmente melhorar, crescer, amadurecer para aquele que fez tudo para a gente conseguir chegarmos até aqui, né? Que é Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. Né? Então, é muito especial, é muito importante o batismo cristão, né? Eu fico feliz, eu fico satisfeita em poder dar aula de batismo, por exemplo, porque eu fico mais próxima dos candidatos, né? E as últimas vezes eu chorei de emoção, porque eu vejo que ali as pessoas estavam realmente conscientes da transformação e do momento especial que elas estavam vivendo. E isso é extremamente importante, porque a gente testemunha a obra de Cristo na vida das pessoas, né? Então, é a concretização disso tudo. Eu acho que ficou claro, eu não sei se vocês querem completar alguma coisa, professores, fiquem à vontade. Eu me lembro, Bárbara, do meu batismo, eu tinha 16 anos, isso foi há 44 anos atrás. Gente, a semana, sabe, que antecedeu o batismo, parece assim que eu estava me preparando para casar, sabe? E na verdade né? Porque eu estava me tornando uma noiva de Cristo, né? Então, mas foi assim tão maravilhoso, mas tão maravilhoso. E depois, como a Isaías falou, né? Você tem os direitos, porque eu tinha vontade de cantar no coral da juventude, da mocidade, entendeu? Da igreja. E aí já pude cantar no coral, já podia participar, sabe, de voto na igreja. Então, era muito bom, sabe? Quando tem essa assembleia, você tinha direito a voto. Então, eu me sentia, falei, poxa vida, agora eu sou membro daqui, eu sou parte desse corpo. Então, é muito bom, sabe? É como você está preparando para um casamento mesmo, sabe? Então, é muito emocionante. Eu me lembro muito bem isso daí. Eu gosto muito de lembrar isso daí. Legal isso. Foi uma Você bênção. lembra, Isaías, do seu? Eu lembro. Minha mãe tinha... Isaías, lembra do seu? Lembro. Minha mãe tinha ensonhado e, como ela ensonhou, ela falou que ela viu, porque quando eu saí das águas do batismo, eu fui primeiramente abraçar ela, né? E ela falou algumas coisas que eu não gosto nem de falar, porque eu vou me emocionar. Mas ela falou assim, tal qual eu sonhei, né? E ela orou por mim por muito tempo, para minha conversão. Né? Embora eu tenha nascido, né, no lar cristão, a gente tem um momento que a gente entrega a vida a Jesus verdadeiramente, né? E me lembro que quando saí das águas, eu fui primeiramente abraçar ela. E ela depois ela testemunhou o sonho dela e com aquela visão que ela viu eu saindo, pingando águas, né? Indo ao abraço dela. Foi muito emocionante das duas formas, né? O novo nascimento, né? Porque quando a gente sai das águas é uma nova vida, né? Sim. E eu fui abraçar aquela pessoa que tanto orou para a minha conversão. Né? Então isso me traz uma recordação que faz parte, né, Isaías, parte da vida, nossa né? história, né? Faz parte da nossa Sim. história. Hoje ela está lá no céu com bem, Jesus, né? Isso, e logo a gente vai estar com ela. Em primeiro lugar. Com certeza. Glória a Deus. Queridos, a nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham sanado as suas dúvidas com relação ao batismo. Não sei se eu coloquei mais dúvidas em vocês, né? Mas nós estamos à disposição, caso vocês queiram tirar as dúvidas. E é isso, tá, gente? Eu quero agradecer aos professores, Ruth e o Isaías, que me acompanharam na aula aí. E gostaria de fazer o convite. Assistam às aulas, participem, estejam com a gente. Isso a gente tem feito com muito amor, tá, gente? Muito amor, muito zelo para levar para vocês, como eu sempre tenho dito, ensinos da verdade, a palavra de Deus. Então, tanto a gente aqui, né, do Estudo Bíblico 1, quanto o pessoal de terça-feira do Estudo Bíblico 2, tem feito isso com muito amor, muita dedicação. Né? E a gente faz porque a gente entende a importância de estudar a palavra de Deus. Né? Mesmo distantes, nós fazemos esses momentos aí de estudo para vocês. Para a glória de Deus, claro, sempre. Eu quero agradecer, desejar bom domingo e pedir então para o Isaías
finalizar a aula orando para a gente, Isaías. Você ora? Ora sim. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse estudo, Senhor, porque certamente leva, Senhor, as pessoas a entender, Senhor, a ordenança, a sua ordenança, Senhor, sobre o batismo. Por isso, Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque a cada dia nós crescemos, Senhor, no conhecimento e na tua graça. Por isso, Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo, irmãos. Deus abençoe. Amém. Tchau. Deus abençoe. Eu parei a gravação, parou aí também, Isaías? Eu não parei, vou parar ela aqui.